Boa noite. Eu não queria começar desta maneira, mas tenho que começar porque isto é realmente muito estranho. Muito estranho para mim estar numa sala vazia a falar da palavra de Deus. É estranho, é triste, não sei como explicar, como ser mais explícito, é muito estranho. E, sem mais, eu queria orar e pedir que Deus me possa ajudar, que seja Ele a falar, não eu, que Ele possa também abrir corações, possa mudar vidas, possa ajudar a cada um na sua necessidade e a nós todos, para que esta situação termine, porque de facto é uma situação muito estranha. Pai, te quero dar graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, pela maneira como nos tens cuidado, protegido e dirigido as nossas vidas, Pai. Te quero dar graças, Senhor Jesus, Pai, pela tua palavra, pelo conforto, pelo consolo que de cada dia nos tens dado, Senhor, por meio de muitas pessoas, Senhor, que falam, Senhor, pela internet, Senhor, pelas redes sociais, Senhor, falam o teu nome, Senhor, embora devessem ser mais, Senhor. Mas te agradeço por cada uma delas, aquelas que falaram, Senhor, sobre ti e nos disseram que tu estás connosco e que continuas connosco e tu és a nossa proteção e direção, Senhor. Peço agora que possas abençoar a tua palavra, abençoar a minha mente, o meu coração, não seja eu, mas que me possas utilizar, Senhor, da forma que tu queiras, para que a tua palavra, Senhor, seja para bem dizer e levantar e ajudar, Senhor, os corações. Aquele que estiver mais entristecido, Senhor, duvidoso, Senhor, com falta de ânimo, de amor, Pai, e sejas tu, no nome de Jesus, amém. Amém? Eu digo amém e faço um silêncio, porque não se ouve o eco que estamos habituados a ouvir quando pregamos a palavra ou quando ouvimos pregar a palavra. Aquele amém de retorno não há, mas eu espero que aí em casa vocês possam dar esse retorno aí nas vossas casas, junto com as vossas famílias, aqueles que nos estão a ver e aqueles que também ainda nos vão ver, porque isto depois passa de mão em mão, digamos assim, e a palavra chega a muito mais pessoas do que aquelas que possivelmente estão neste momento a ouvir. Eu queria compartilhar algo convosco. Aliás, eu tenho um monte de palavra para compartilhar, porque são tantas as situações, são tantas... É tanta coisa junta que depois não há como falar. E quando eu, no meu caso, quando venho falar, sinto mais vezes um pouco perdido e não saber qual a palavra que vai no meu coração, posta por Deus, qual é a palavra que eu posso transmitir. E eu queria transmitir nesta noite, em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz no título da minha Bíblia, no título do capítulo, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus, isto depois da multiplicação dos pães, Jesus despedia a multidão e mandava os seus discípulos avançarem para o outro lado, para a outra banda, para a outra margem. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. Este é um ponto que eu queria falar, que é o orar à parte, o orarmos. Em primeiro lugar, acima de todas as coisas, aquilo que nós devemos fazer é orar. Em qualquer dificuldade, em qualquer situação que tenhamos na nossa vida, devemos orar. Pôrmos-nos à parte, porque muitas vezes quando estamos juntos, não oramos aquilo que vai dentro do nosso coração, a nossa aflição. E há pessoas que, a maior parte de nós, temos aflições próprias. Temos coisas que não divulgamos a toda a gente. Só a Deus.
Só a Deus confessamos. E então, esse orar, porque Jesus também foi orar à parte. Jesus não orou à frente de todos. Porque há coisas que são íntimas entre nós e o nosso Pai Celestial. E chegada já era tarde, a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora bem, o vento empurrava e os discípulos se afastavam cada vez mais. Jesus se encontrava só. E depois de orar, à quarta vigília, isto seria umas 4, 5 da manhã, possivelmente, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Esta parte fica assim um bocado... É como eu estar aqui sem ninguém. Estranho. Ver uma pessoa andando sobre o mar. Hoje, se calhar, não é tão estranho, porque temos esses mágicos que põem umas plataformas debaixo d'água, em vidro ou acrílico, e passam, e dá a sensação que estão caminhando sobre as águas, não é? Não era o caso de Jesus, porque havia ondas, havia vento, era mar, e ali era impossível fazer uma artimanha, um passe mágico. Aqui podemos analisar, porque é algo mesmo muito estranho. Jesus andando sobre o mar. Às vezes a gente não repara porque lemos o capítulo ou lemos a história assim de repente, e andando sobre o mar e tal, mas é algo que é fora do normal, é fora do comum andar sobre o mar. Por aqui também podemos ver o poder imenso de Jesus e aquilo que Ele nos queria mostrar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. E nós também, nós neste momento estamos assustados com esta situação desta pandemia, estamos também assustados. E dizemos, não dizemos como os discípulos diziam, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas nós dizemos, é um vírus, e muitos estão com medo. E têm razão para ter medo. Porque se nós analisarmos este tipo de situação que nos está a suceder, é de ter medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tendo bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então acalmou, não só o mar, não só o vento, mas acalmou os corações. E Jesus também nos quer acalmar, também nos quer pôr em paz, porque Ele é conosco, porque Ele está perto de nós. Ele está dentro de nós, Ele está no nosso coração, na nossa vida. Porque nós fazemos parte, nós viemos, nós somos filhos de Deus, nós somos a sua máxima criação. Ele dá-nos toda a sua proteção, toda a sua direção. É preciso, claro, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito tem para dizer às igrejas. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tendo bom ânimo sou eu, não tenham medo, eu estou aqui convosco. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, Senhor, se és tu. Pedro aqui mostra uma grande dúvida, e muitos de nós duvidamos. Senhor, será que tu és conosco? E também há aquelas pessoas negligentes, Deus é comigo, não há problema, não é preciso máscara, não é preciso nada, não... Também há esse tipo de pessoas. Mas há aquelas pessoas que duvidam. Há muita gente que duvida. Há muita gente que tem dúvidas no seu coração. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas reparem aqui também uma coisa. Pedro, estavam várias pessoas dentro do barco e Pedro foi o único que foi e que falou a Jesus, que disse, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo, andando sobre o mar. Jesus duvidou, mas ao mesmo tempo tinha a certeza de que Jesus ia fazê-lo andar sobre o mar. Porque ele viu o poder de Jesus. Ele viu Jesus andar sobre as águas e viu que era algo tremendo. Se ele faz isso a ele mesmo, ele vai conseguir. Ele teve fé que ia conseguir caminhar sobre as águas. E essa fé, de certa maneira, esse poder que Deus nos dá, que Deus nos apresenta, é para que nós possamos também andar sobre as águas. É para que nós possamos também ir ter com Ele. E é dessa maneira que nós temos que fazer. É ir ter com Ele. Porque
podíamos ter ficado no barco, Pedro podia ter ficado descansado no barco, viu Jesus e podia dizer, bom, então anda Senhor, vem até aqui, nós estamos aqui à tua espera, estamos-te aguardando. Embora venhas de uma maneira estranha, mas vem lá, estamos aqui à tua espera. Mas não, ele foi, ele avançou, ele não teve medo, ele enfrentou, ele teve fé, ele teve convicção, ele sabia que Jesus tinha poder. E sabe, e nós sabemos. Então isto quer dizer que nós não devemos ficar no barco à espera de sermos chamados, porque Jesus nos chamou. Não podemos, temos que avançar como Pedro, temos que ir adiante, não podemos ter medo, temos que ter cuidado, mas não ter medo. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com eles. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Estamos aqui outra vez, teve medo. Novamente, medo. E muitas vezes na nossa vida também temos medo. Vêm aflições, vêm provações, vêm dificuldades, vêm uma série de coisas à nossa vida e nós ficamos com medo. E começamos a afundar como Pedro aqui afundou. Começamos a afundar. Pedro aqui, quando afundou, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E quantas pessoas estão-se a afundar e têm medo de pedir ajuda a Deus, de pedir ajuda a Jesus, ao Senhor dos Exércitos, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou paralíticos, aquele que deu vista a cegos, aquele que curou, aquele que fez coisas tremendas para nos mostrar o seu amor, para nos mostrar amor. Porque Jesus é amor. O principal que Jesus quer nos mostrar em todas estas situações e muitas mais que a Bíblia nos apresenta é o seu precioso amor. E muitas vezes não escutamos a sua voz, não escutamos o seu amor e continuamos fazendo a nossa própria vontade, as nossas próprias coisas. Continuamos no barco à espera que as coisas aconteçam, à espera que haja um milagre, à espera que a vida ande, o barco vá andando e nós deixamos-nos ir no barco e não vamos em direção de Jesus. Pois é, mas deveríamos mudar as nossas atitudes, porque Jesus, ao mostrar-nos, não nos mostrou só para a gente ver e saber que Jesus fez. Ele mostrou-nos para que nós façamos da mesma maneira, para que nós possamos continuar fazendo aquilo que Ele fez, porque é esse o chamado, é ir por todo o mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho, o que é? O que é que o Evangelho transmite? Amor. Amor. Então é esse amor que nós devemos seguir. É esse Jesus, não ficarmos parados, mas sim ir adiante, ir ter com Jesus, falar com Jesus, orar, pedir, chorar, jejuar, ir em frente sem temer. Eu queria falar um pouco, não posso falar um bocado porque é muito, sobre o amor. Eu fiz aqui uns apontamentos e gostava de ler, e diz assim: o amor é um dos sentimentos mais poderosos que existe. Ele pode transformar as nossas vidas, tanto a nossa como a de quem é amado. A importância deste sentimento está presente na Bíblia constantemente, como eu referi há pouco, e uma dessas passagens está em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4, a partir do capítulo 13, do versículo 4 ao 7. E diz: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amor. Busquemos o amor, busquemos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Afinal de contas, foi Deus que soprou nas nossas narinas e nos deu vida, nos deu espírito, porque nós fomos feitos, nascidos do pó, e foi o Espírito de Deus, Ele deu-nos do seu Espírito. E nós, ao estarmos aqui, tendo experiências humanas, porque somos criaturas espirituais, a ter experiências humanas, e um dia vamos regressar de onde viemos, vamos regressar para Deus que nos deu a vida. Então que possamos ajudarmos uns aos outros em amor, fazendo toda a boa obra, buscando ao Senhor com todas as nossas forças e em todas as dificuldades nunca ter medo, porque o Senhor é connosco. Se Ele nos quer levar, se Ele nos quer deixar ficar mais um tempo, Ele saberá. Mas a nossa vida, quer ela qual seja, é termos amor uns pelos outros. O amor ao próximo foi uma das palavras e ações mais praticadas por Jesus enquanto esteve entre os homens. Exercer o amor de Jesus no nosso dia-a-dia pode ser difícil, mas é preciso força e perseverança. Temos que acreditar, temos que sair do barco, temos que ir à luta com amor, olhando para o nosso próximo como a nós mesmos, olhando para Jesus como único Senhor e Salvador, e aí segui-lo, porque as dificuldades são muitas, o mundo está meio que perdido, as coisas acontecem e nós muitas vezes não sabemos lidar com elas. Esta que aconteceu agora é uma delas, não posso deixar de referir porque deixa-me impactado, deixa-me muito triste, muito sem jeito, toda esta situação. Este confinamento que tivemos, este tempo, tivemos tempo de interiorizar muitas coisas, de chegarmos a pessoas mesmo por chamadas telefónicas ou por videochamadas. Muitas pessoas tiveram a oportunidade para falar com os seus familiares, com pessoas que se calhar já não falavam há muito. Mas foi tudo assim, muito de repente, que estas coisas aconteceram e, na realidade, pessoas aprenderam, pessoas estão por aprender. Uns suportaram de uma maneira, outros de outra. Outros padeceram, outros ainda estão por padecer. Todo o cuidado é pouco, devemos continuar confiando em Deus, mas nunca deixar de ser zelosos, nunca deixar de ser sensatos e continuar fazendo aquilo que Ele nos propôs, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Assim que tivermos a oportunidade, possamos, seja de que forma for, possamos divulgar a Sua palavra, porque Deus é fiel, Ele é connosco, por onde quer que nós andarmos. E esta palavra que eu tenho para vocês, e para mim também, em especial para mim, e que possamos passar o mais rapidamente esta situação na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.